A televisão é uma das principais fontes de informação sobre ciência e tecnologia para a população em geral. Em muitos casos, a TV é a única ponte de contato entre a ciência e alguns grupos da sociedade. Por isso, é muito relevante estudar como a ciência, a tecnologia e a saúde são retratadas na TV, porque ela ajuda a moldar em alguma medida a percepção que as pessoas têm sobre esses campos do conhecimento. A grande maioria dos estudos envolvendo ciência e mídia se dedica a estudar os programas ou matérias sobre ciência que são veiculadas nos meios de comunicação. E só uma parte reduzida desses estudos procuram analisar como diferentes grupos do público interpretam ou constroem sentido a partir desses conteúdos. Mas tão importante quanto analisar os conteúdos de ciência e tecnologia é estudar como as audiências recebem ou interpretam esses conteúdos. Afinal de contas, uma mesma mensagem pode gerar sentidos diferentes entre pessoas diferentes, de acordo com as suas vivências e seu repertório cultural. Assim, o estudo A Percepção da Ciência entre Mulheres da Terceira Idade, um estudo de caso com matérias do Jornal Nacional, se dedicou a estudar conteúdos de ciência num telejornal, mas pelo ponto de vista de um público bem específico, o de mulheres idosas, que é um grupo pouco estudado, tanto pelas pesquisas em divulgação científica, quanto pelos estudos de recepção. Na minha pesquisa do mestrado em divulgação científica na Fiocruz, eu investigo como a ciência é vista por mulheres acima de 60 anos, de classe média, com hábito de assistir ao Jornal Nacional. 17 voluntárias nesse perfil fazem parte da pesquisa. Elas são de 3 grupos diferentes, um de frequentadoras de uma igreja, outro de alunas de hidroginástica e outro de estudantes de teatro. O objetivo das participantes serem de grupos de pessoas que se conhecem é ficarem à vontade para expressar os seus pontos de vista. Cada grupo focal é convidado a assistir 3 matérias de ciência de uma mesma edição do Jornal Nacional, com uma matéria sobre o comportamento do vírus da Zika no cérebro de bebês durante a gestação, outra sobre a descoberta de novos planetas no sistema solar pela NASA e a última sobre o desenvolvimento de uma pele artificial capaz de ocultar rugas. Essas matérias são exibidas para estimular a discussão em grupo, sem ser dito que se tratam de matérias de ciência, porque a ideia é justamente ver o que surge das conversas entre as participantes. Elas falam sobre suas visões a respeito da ciência e dos cientistas e das matérias assistidas. As participantes dos 3 grupos focais demonstram uma perspectiva positiva em relação à ciência. Ela é associada à ideia de progresso, descoberta e conhecimento. Em nenhum dos grupos, as participantes mencionam algum aspecto negativo da ciência ou citam controvérsias científicas. A visão das participantes sobre a ciência é associada à sua utilidade prática no cotidiano, principalmente em relação a cuidados com a saúde. Inclusive, esse assunto é predominante nas discussões, porque reflete uma preocupação própria da terceira idade. Os cientistas aparecem nos relatos como cidadãos intelectuais que trabalham na produção de conhecimento, mas pertencem a um grupo restrito de pessoas privilegiadas, porque têm acesso à educação, diferentemente da maior parte dos brasileiros. Por isso, as integrantes da pesquisa se referem à ciência como algo distante da população. As participantes consideram boa a cobertura do Jornal Nacional sobre ciência, mas a criticam em alguns aspectos, como a escolha dos assuntos abordados e a forma como são retratados. Nesse estudo de recepção, as telespectadoras expostas a matérias de ciência do Jornal Nacional relacionam o conteúdo com as suas experiências pessoais e interesses prévios, interpretando as mensagens de maneira ativa, muitas vezes questionando o conteúdo. Os resultados demonstram a importância de veicular ciência na TV, sobretudo nos telejornais, a relevância atribuída a esses conteúdos pelos grupos estudados e a necessidade de se estimular uma visão mais aprofundada e crítica da atividade científica.